Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre tipos de seleção natural. Lembrando que essa é a aula de número 41. A aula de número 40 ela está lá no nosso portal SAIS, porque a gente trabalhou na nossa videoconferência semanal. Meus amores, a seleção natural foi proposta pelo naturalista Charles Darwin, como nós vimos, e a seleção natural vai dizer o seguinte, vai dizer que uma determinada espécie vai sofrer a ação do ambiente em que aquela variedade que irá facilitar a vida desse indivíduo será selecionada como favorável, pois ajudará a deixar mais descendentes, beleza? E as características menos adaptadas será esquecida ao longo das gerações até que suma completamente daquela população, beleza? Diante disso, a gente vai ter 3 padrões de seleção natural: a seleção estabilizadora, a disruptiva e a direcional. A gente começa pela seleção estabilizadora. Na seleção estabilizadora, moçada, eu vou pegar a característica mediana, aquela que vai ficar entre os extremos, entre as características extremas, e vou dizer que é a mais bem adaptada. E como que eu saberei disso? Afinal de contas, é a característica, é a variedade que está deixando mais indivíduos ao longo das gerações. Então eu sei que essa daqui é a variedade mais adaptada àquele tipo de pressão da seleção natural. Então olha só, eu tenho um indivíduo, a borboletinha branca e a borboletinha roxa escura, certo? Note que com o passar das gerações, essas variedades foram sumindo ao longo das gerações, deixando apenas indivíduos azuis. Então, a característica intermediária ela é a mais favorecida. Isso é a seleção estabilizadora. Já a seleção direcional, moçada, ela vai ser o seguinte: ela vai dizer que uma das extremidades, uma das características extremas é a mais adaptada. Como assim, professor? Note que nesse caso aqui, ao longo das gerações, as características mais extremas, ou seja, o roxo e o mais escurinho aqui, são os mais desenvolvidos, são os mais adaptados àquele tipo de pressão natural. E note ainda que o extremo inicial se perdeu ao longo do tempo. Cuidado, meus amores. Na seleção direcional, um dos extremos tem que ser favorecido. Pode ser o extremo inicial ou o extremo final, beleza? Entretanto, apenas um dos extremos pode estar bem adaptado àquele ambiente. E por último, a gente vai ter a seleção disruptiva ou diversificadora. Na seleção do tipo diversificadora, a característica mediana vai se mostrar extremamente desfavorável àquele tipo de pressão natural. E aí, olha que interessante, moçada. A borboletinha azul, que no exemplo estabilizadora era o mais adaptado, deixava mais descendentes, nesse tipo de seleção está deixando menos descendentes. Beleza? Aonde eu estou favorecendo as duas extremidades, os dois fenótipos extremos, belezinha? Então isso é seleção disruptiva ou diversificadora. Então vamos lá, recapitulando. Eu tenho a estabilizadora, onde a característica favorável é a mediana. Eu tenho a direcional, que é onde uma das características extremas será favorecida e as outras vão ficar menos favorecidas. E eu tenho a disruptiva, onde as duas características extremas serão favorecidas e a característica mediana ela vai ser reduzida. Quer ver um exemplo? Ó, tem um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, Paraná. Ó, aqui de seleção disruptiva, eu tenho esse passarinho. Note o tamanho do bico pelo número de indivíduos. Indivíduos que apresentam esse tamanhozinho de bico estão bem desenvolvidos, estão deixando bastante descendente. Esse carinha aqui, ó, o bico mais largo, o bico maior, também está deixando uma grande quantidade de descendente. O bico intermediário está se perdendo ao longo das gerações. Isso quer dizer que
Esse tipo de seleção natural aqui é do tipo disruptiva, beleza? Ou diversificadora. Disruptiva e diversificadora é a mesma coisa. Quer ver um exemplo de seleção natural do tipo estabilizadora? O nascimento dos nossos bebês, das nossas crianças. Perceba o seguinte, os bebês nascem em média entre 3 quilos e 3,5 kg, por aí, a maioria. Por quê? Muito abaixo disso, há uma alta taxa de mortalidade infantil. Muito acima disso, quando o bebê é muito, muito grande, há um índice muito alto de mortalidade na hora do parto. Então, moçada, esse peso mediano entre o mais leve e o mais pesado acaba sendo o mais favorecido na espécie humana. Então, a gente diz que é a seleção estabilizadora. Belezinha até aí, moçada? E um exemplo de seleção direcional que eu posso dar a vocês está no tamanho do estoque pesqueiro. Como assim? Tamanho populacional? Não, tamanho de comprimento mesmo de espécie. Hoje em dia, muitos pescadores reclamam que os peixes estão cada vez menores. Acontece, moçada, que a pesca predatória acaba tirando da população os indivíduos que naturalmente seriam grandes e os indivíduos que naturalmente seriam médios, deixando apenas os menores. Show de bola? Então o ser humano está acabando fazer uma seleção direcional, só que para o tamanho menor. Belezinha até aí, moçada? Bom, espero que vocês tenham entendido. Não deixem de fazer as atividades aqui do livro de vocês. Ó. Aqui pelo gráfico já vai uma dica. Favorecido, mediano. Isso daqui é uma estabilizadora, certo? Bom, beijão, meus amores. Até a próxima.